105.7 FM aqui no Quilombo Rampa região, e você que se liga em todo o Brasil através aí do nosso site, né, o www.tvquilombo.com.br, e você também que está ligadinho aí através do aplicativo da Medonha, Rádio Quilombo FM, disponível aí na Play Store para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua sintonia na Medonha. E olha só, hoje a gente está recebendo aqui uma visita muito importante, né, especial para a gente. Como vocês já sabem, né, aqui na Medonha a gente não gosta muito de apresentar o outro, né? Mas a pessoa se apresenta por si. Boa tarde, dona Márcia, com você aí, se apresente, por favor. Boa tarde, Raimundo. Eu sou Márcia, né? Márcia Bezerra, sou professora e militante social dos Fóruns e Rede de Cidadania no estado do Maranhão. Tá aí, mais uma vez aí, bem-vinda, né, à nossa Rádio Quilombo FM. E hoje a Márcia está aqui, né, com o pessoal também da comunidade Bacabinha. Nossos amigos estão aqui nos estúdios, né? Daqui a pouco vai ter eles também vão estar participando aqui. Mas Márcia está vindo aqui por um assunto, né, bem delicado, né, um assunto que merece ter visibilidade, né? Então, queria que tu contasse um pouco para nós dessa situação, né, com a comunidade Bacabinha, para quem ainda não está sabendo o que está acontecendo, ficar sabendo a partir de agora. Ok, então boa tarde, né, a todos os ouvintes da Rádio TV Quilombo, né? Para quem está nos ouvindo e para quem está também assistindo, boa tarde. Assim, informando mesmo, principalmente as comunidades, né, de Vargem Grande e da região, né? Bacabinha, Raimundo, ela é uma comunidade centenária, né? Ela fica no município de Vargem Grande. É uma comunidade que tem mais ou menos 16 famílias, é uma comunidade pequena, né? Assim como a grande maioria das comunidades de Vargem Grande, né? São comunidades de médio para pequena, né? E ela fica localizada ali próximo, entrando na estrada de Chapadinha, né? Próximo até do povoado Placas, que é bem mais conhecido. Então, você entra à direita, então, no entorno dela tem muitas outras comunidades também, que também são comunidades quilombolas, assim como a Rampa, né? E assim, em 2019, né, começou a surgir alguns problemas na comunidade, como em tantas outras comunidades no Maranhão, né, Raimundo? Que a gente vê esses relatos em tantos lugares no Maranhão, né, de pessoas que chegam na comunidade, né, dizendo que são donos, e depois tu descobre que são fraudes cartoriais, né? E acredita-se que em Bacabinha é isso, né? Em 2019, entrou em Bacabinha um nome muito conhecido na região de Vargem Grande, que é do Pedro Custódio, que é de Nina Rodrigues, e que já tem essa fama de chegar nas comunidades, de montar associações, e aí depois começar a fazer empréstimo em nome daquela associação, fica com o dinheiro e depois deixa as famílias lá, as comunidades, a Deus dará. Né? E ele fez isso nessa região lá de Bacabinha. Entrou primeiro em umas, né? Deu certo, ele foi indo até chegar no povoado Bacabinha. Como as comunidades já sabiam a fama, não aceitaram, né? Então, logo depois, ele chega com um documento, né, dizendo que tinha comprado aquela área de um suposto dono, ou seja, já era dele, né? Como se faz em tantas outras. E foi aí que a comunidade ficou meio preocupada. E foi aí, né, que os companheiros decidiram se organizar, né? Perceberam que se a comunidade não tivesse organizada, assim como tantas outras comunidades no Maranhão, iam perder a terra que era deles, né? Que é deles, né? Deles por direito, né? Deles por direito, né? Que a gente tem aquele lema de que a terra é de quem nela vive e trabalha, né? E ainda mais uma comunidade centenária, que os mais antigos dizem que
os primeiros moradores foram justamente negros que fugiam das fazendas, né, e iam se agrupando também lá na Bacabinha, assim como aqui em Rampa, em tantos outros quilombos, né? Então, é uma comunidade muito antiga. E aí os companheiros começaram. E foi aí, né, que os fóruns e redes de cidadania começou também a dar suporte, né, fazendo a organização, ajudando na organização da comunidade, né, dos trabalhos coletivos, para mostrar de fato que a comunidade precisa da terra para sobreviver de fato, porque é ali que eles moram, é dali que eles tiram o sustento. Manter, né? As gerações, né, também. Com certeza. Né? E isso é muito importante. Né? Então, assim, a gente precisa contar essa história de Bacabinha para que outras comunidades saibam e percebam que hoje pode ser Bacabinha, mas amanhã ou depois pode ser qualquer uma outra comunidade. Porque aqui em Vargem Grande, assim como nessa região aqui do Baixo Parnaíba, o agronegócio ele cresceu demais e isso está chegando em Vargem Grande. Para você ter uma ideia, que antes as pessoas não conheciam o que era um eucalipto, hoje, naquela estrada que vai para Chapadinha, você já vê uma quantidade de eucalipto plantado, muito, né? Muito, verdade. Muito. E antes você achava bonito quando chegava um pé, né? E não conhecia, de fato. De usar para né? remédio, era só isso. Era para remédio, era para isso. Agora não, agora tu já sabe que aonde tem muita plantação, aquela água que está ali próxima, ela vai secando, né? Que a raiz é profunda, e que vai devastando a terra. Por quê? Porque os fazendeiros vêm, compram a área, desmatam, que para nós o que é bonito, uma mata verde, para eles é prejuízo. Então, é desmatar, plantar eucalipto, plantar soja, né? E as famílias vão tendo que sair. Ou elas são expulsas logo, né? Ou elas vão sair de qualquer jeito. Por quê? Porque aí eles vão começar a botar veneno. Porque essa é a grande prática, né? Bota veneno, era de avião, agora deu uma paradinha de avião, porque a cobrança foi muito, né? Mas eles estão botando de drone, né? Então, assim, eles acham qualquer forma para executar o que eles querem, né? Então, eles têm essas estratégias. E as próprias famílias, muitas delas vão saindo porque vão adoecendo, vão morrendo, né? E aí vão fazendo o que eles mais querem, saindo e eles ficando. E desmatando. E aí a gente está vendo agora, né? É seca, quando não é muita seca, é muita chuva, né? O calor insuportável, tudo por conta da ação do homem, né? Então, hoje é Bacabinha, mas amanhã pode ser qualquer outra comunidade por conta disso. Então, as comunidades, elas precisam compreender isso, que elas precisam se unir. E aí a gente faz um apelo a todas as comunidades, né? Se juntem, né? Se organizem, porque as comunidades organizadas juntas é mais fácil combater o grileiro que vem lá, demais. Dizendo que é o dono da terra e depois tu descobre, né, que o documento é uma fraude cartorial. E aqui em Vargem Grande tem muito, muito, muito isso. Né? E em Bacabinha, isso logo foi... Por quê? Porque quando o Pedro Custódio chegou, ele chegou dizendo que comprou a terra e que 1 hectare valia mais ou menos R$13. Então, ou seja, se ele quisesse... Se realmente fosse de um dono e quisesse vender, a comunidade poderia muito bem se reunir e comprar, porque era um valor mínimo, né? Então, por mais pobre que a comunidade seja, mas conseguiria se organizar e comprar, né? Então, daí a gente já percebe que tem erros e mais erros, né? E ainda mais conhecendo e vendo muitas outras comunidades que ele entrou e que fez isso. É uma prática recorrente, né? Agora, sim, o que mais nos deixa
chateado, né, revoltado mesmo, é porque o Estado não faz nada. E eles sabem disso. Quer dizer, faz, né? Cruza os braços. Cruza os braços, a única coisa que faz. E também, claro, né, eles estão lá para fazer o papel que eles realmente estão fazendo, né, que é cruzar os braços e apoiar os fazendeiros, né, o agronegócio. A gente sabe que o Estado não está nem um pouco preocupado com o trabalhador, né? E a gente percebe isso todos os dias, né, no ITERMA, no INCRA, né, seja do Estado ou federal, né, nenhum desses órgãos estão preocupados com o trabalhador, né? Bacabinha, por exemplo, em 2022, o ITERMA foi lá, né? Claro que teve uma cobrança muito grande dos fóruns de rede, né, onde nós fizemos manifestações lá no ITERMA, no INCRA. Então, o ITERMA foi, né, e fez o georreferenciamento da área, né? Fez a demarcação, o geo e tudo. Mas, assim, de 2022 a agora, 2026, eles nunca deram nenhuma resposta positiva para a comunidade, de demarcar essa área em nome da associação. Porque antes ela foi pedida em nome de 2 companheiros da comunidade, porque não tinha associação. Mas há alguns anos, quando foi criada a associação, né, aí foi requerido que fosse feita a correção, né? E aí, em vez de ser em nome de 2 companheiros, fosse feita a arrecadação em nome da associação. Então, já faz um tempo. Eles nunca deram uma resposta, né? Nada, né? Então, os órgãos não estão nem aí. E mesmo sabendo de tudo que está acontecendo, porque desde 2019 até agora, a comunidade passou por muitos perrengues, né? O fazendeiro indo lá, ameaçando, mandando a polícia fazendo o que eles sempre fazem, né? O papel ali de capitão do mato, capataz do latifúndio, porque só mudou o nome, né, a figura. Antes era com o chicote, agora é com a arma. Modernizou, mas é o mesmo esquema, né? A mesma função, né? E eles fizeram isso, foram muitas vezes na comunidade. Intimidaram, principalmente as mulheres, né? Souberam, porque cada ato de violência que tinha a comunidade vinha, registrava um BO, né? O que o fazendeiro fez? Mandou jogar semente na roça, os companheiros vieram, né? Fizeram um BO, mas conseguiram, com um trabalho coletivo, né, tirar o capim, colher o alimento, que eles disseram que nada disso ia acontecer, né? E estão até hoje. Então, assim, é muita maldade, né, o que se fazem nas comunidades. Não só de Vargem Grande, em todas as comunidades. Seja de Vargem Grande, né, de Cantanhede. Nessa região aqui, né, o agronegócio ele aumentou demais, ele vem... E rápido, né? Muito rápido, crescendo rápido demais. O que antes a gente achava que era só no Baixo Parnaíba, agora já está aqui nesse Vale do Itapecuru, né? E muito rápido. Quando a gente menos pensa, já está chegando. E essas estratégias, né, que eles têm muito... de ter esse apoio muito fácil, né, das esferas de política, né, de governos estaduais, federais, municipais, que vai fazendo com que eles criem força e tenha algo que eu acho que é o que deixa eles mais à vontade para fazer desse aval, a não resistência desses órgãos, né? Quer dizer assim, tu vai lá, pede uma licença, está concedida, tu vai lá, pede alguma coisa para atuar naquele território que seja de uma comunidade, que tu já sabe que tem comunidades ali há muitos e muitos anos, e eles têm esses avals, né, dos poderes. Eu acho que é uma das coisas que deixa eles cada dia mais fortes, né? Tipo assim, não vai acontecer nada com a gente, porque é uma prática recorrente, né? Eu acho que esse recado que tu traz, né, referente à comunidade Bacabinha, é muito importante para quem não está acompanhando, para as comunidades, né, ter
essa visão cada dia mais de se juntar com as outras comunidades, que um problema de uma comunidade se torna um problema de outra, né? Que eu acho que é isso que faz com que várias comunidades não entendam, né? Que é tipo, tá longe do meu município. Não tá longe, né? Se é numa comunidade, então tá te afetando também ou vai te afetar já, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que entender mais e compreender, que quando se trata de comunidade tem que ser todas juntas, né? E eu acho que esse pensar de que um problema lá de Bacabinha, só de Bacabinha, eu acho que também desmobiliza a gente e faz eles também ficarem mais fortes, né? Mas eu acho que a fortaleza desses fazendeiros, da galera aí do agronegócio, de quem está tentando cada dia mais tirar as comunidades dos seus territórios, é o aval desses órgãos, né? Porque, tipo, com certeza. Falta de titulação, a falta de compromisso mesmo, e eles vão ficando fortes, vão vendo que eles eles já têm os interesses deles, né? Eles têm o dinheiro, e se eles têm o dinheiro e eles vão ter essa abertura nesses órgãos que era para proteger a gente, que era para dar suporte para a gente, eles ficam aí com... triplicam a força deles. Né? Até porque para te chegar num município, tu tem que ter o apoio do poder público, né? Aí a primeira coisa que essas pessoas vão é no poder público. Né? Depois, eles começam no judiciário. E aí, meu amigo, é tudo uma... E aí, a gente, na nossa inocência, né, acha, não, né, mas se está faltando aqui, se a estrada está ruim, vamos esperar a boa vontade do prefeito vir fazer. Não vai se a comunidade não se mobilizar e não cobrar. Mas é a questão, tem uma liminar favorável ao fazendeiro. Vamos esperar que o judiciário se comovam com a nossa história e a liminar seja favorável a nós. Não vai acontecer se você não se organizar e não começar a cobrar os teus direitos. Né? Porque, para te ter uma ideia, essa liminar, né, ela é desfavorável à comunidade, é favorável ao suposto fazendeiro, né? O processo está em nome das famílias da Bacabinha, mas as famílias nunca foram ouvidas, ou seja, nunca foram chamadas, né? Para se defender. Nunca foram chamadas para se defender, né? O judiciário simplesmente deu uma liminar favorável ao suposto fazendeiro, sem ouvir as famílias da comunidade, né? Sem que o Ministério Público se manifestasse, né? E nem chamou as famílias para ouvir. Né? Não teve, né? Então, essa liminar ela só ainda não foi colocada em prática porque a comunidade está resistindo. Ela está ali com todas as dificuldades que as comunidades do Maranhão têm de se organizar, né? Mas ela está resistindo. Né? E, claro, com o apoio, com a colaboração, né? Com a defesa dos fóruns e redes de cidadania e do Centro de Defesa Padre Cláudio, que são as duas, a entidade e o movimento, que é quem está dando suporte, né, para que os companheiros continuem lá, firme, né, mesmo com todas as dificuldades, com todo o temor, com toda a preocupação, de a qualquer momento, né, acontecer um despejo, que é o que mais acontece no Maranhão. E a gente sabe que esses despejos, eles são violentos. Né? Verdade. Violentos. Né? Então, é uma preocupação. Mas também é um combustível para que a comunidade fique mais firme. Né? E isso também é importante dizer. As comunidades elas precisam estarem firmes no seu propósito, precisam estarem organizadas, precisam estar unidas. Né? E é, mais uma vez, um apelo a todas as comunidades do estado do Maranhão, ou pelo menos as que estão nos ouvindo, né? Pensem nisso, de organizar, né? De dar as mãos, para juntos ser mais fácil, né?
combater esses grileiros, esses latifúndios e o agronegócio que está crescendo muito rápido na nossa região. Verdade, verdade. Então, eu acho que esse teu relato, né, esse relato sobre o Bacabinha, só não deixa mais, assim, cada dia mais inquieto, né, e, assim, tem essa questão da impotência que a gente tem de não entender o porquê, né, fazem isso, mas, ao mesmo tempo, entende essa esfera política, essa esfera capitalista forte, que tudo é grana, tudo é dinheiro, tudo é pautado nesse... Parece que eles querem chegar num lugar que a gente nem sabe onde é. Tipo, é ter a dominância, é ter o poder, né? Eu acho que não tem nada mais cruel do que tu, com tua família, com jovens, crianças, adultos, anciões, ter ali uma liminar que vai forçar tu sair da tua comunidade, obrigar tu a sair da tua comunidade, onde tu nasceu, te criou, tá vivendo, tá colhendo teu alimento, tá tendo tua relação com a terra, e de repente esse lugar aqui não é mais de vocês, pertence a alguém que ninguém nem conhece, né? Tudo pautado nesse modelo capitalista que a gente sabe que só sufoca as comunidades, né? Então, acho que o que a Márcia fala, né, é uma das coisas também que eu volto a repetir, é que a gente, né, enquanto comunidade, pense, repense, cada dia mais busque nos apoiar, nos ancorar, ombrear umas às outras, né? O problema de Bacabinha é o problema de todas as comunidades que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, e só assim a gente vai, como tu fala, né, com essa corrente, ser mais fácil a gente combater esse mal do agronegócio que está aí assolando as comunidades, está assolando os territórios, está deixando as comunidades sem ter paz dia e noite, né? Então, isso é muito cruel e a gente pede esse apelo para vocês, para a gente se juntar, né? Para a gente se organizar cada dia mais enquanto comunidades e poder defender aquilo que é nosso, né? Defender a nossa realidade, a nossa cultura, as nossas memórias e, sobretudo, esse nosso modo de vida ancestral. Márcia, você tem mais alguma coisa para falar? Eu já agradeço muito. Só agradecer a oportunidade, viu? Muito obrigado, Raimundo. Eu acho que esses espaços eles são importantes demais, né? Ouvir as comunidades, principalmente aquelas mais vulneráveis, é muito importante para que elas possam dar o seu relato, né? Fazer o seu desabafo. Então, muito obrigado por esse espaço importante que a TV Quilombo costuma dar às comunidades. Isso aí, obrigado. E a gente vai ficar acompanhando e juntando força aí para combater e para dar suporte aí também à nossa comunidade Bacabinha. Então, daí, continuando a nossa programação, estamos aqui com ele, falando aí, te apresenta aí para nós, de onde tu vem, quem tu és. Olá, Raimundo, boa tarde. Eu sou José, sou da comunidade Bacabinha. E é um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de você dar para a gente dar essa entrevista hoje. E a gente contar o relato do que vem acontecendo nos últimos anos em Bacabinha, que não é uma coisa tão simples, é uma coisa muito, muito agravante das famílias de Bacabinha, e aliás, é que nem foi falado, como a Márcia falou, o Maranhão todo e o Brasil todo está atingido por essa praga que é de agronegócio. E dizer que a gente já teve muitas ameaças em Bacabinha, polícia, jagunço, pistoleiro já lá dentro da área lá, e a gente conseguindo mesmo ao troncos e barrancos, resistindo, dias a dias, noites, as pessoas não dormem, como se diz, não dormem tranquilas, as que eram mais idosas ficam muito preocupadas. E a gente vê o desespero das pessoas, e isso é muito agravante para nós, que estamos nessa caminhada também aqui de luta. Mas, é assim, a gente não baixa a cabeça. Na área nossa, nascemos, criamos lá, comunidade centenária de Bacabinha. E dizer mesmo, o que eu tenho para dizer é que nós não vamos arredar o pé, nós vamos continuar, nós vamos resistir, e a vitória vem. E dizer que nós temos uma reintegração de posse, eu acho que foi em 2022, foi 23, que é a favorável ao Pedro Custódio. E a gente, sempre essa ameaça vem um oficial, vem outras pessoas, vem dizendo que vão entrar a qualquer momento e a gente está lá, a gente não vai arredar o pé, como nunca arredou. Porque Bacabinha, nos últimos tempos, a gente conversando com mais idosos, é isso que a Márcia falou, passando, escravizada, quilombola, pessoas que vieram, as famílias, todas as familiares nossas,
é centenário ali, é só passando de gerações para gerações. Então, por que que agora, nos últimos anos, uma pessoa chega de paraquedas para dizer que, tomar posse e dizer que é dono da área, enquanto a gente já nasceu, se criou, residiu, família, tudo dentro daquela área. Então, é isso, a gente está... O poder público de Vargem Grande, o poder judiciário, sabe de tudo isso que a gente já comunica. Eles não ligam para a gente, eles abandonam a gente lá na Defensoria Pública, já abandonaram a gente. E o juiz expediu essa eliminar de reintegração de posse. Também não dá as caras para a gente, é outro. E a gente fica nessa de pé, mas a gente é aquilo que nem sempre a gente coloca. A gente não vai arredar o pé, não saímos. Se derrubarem as casas, a gente não sai, a gente não reda, a gente continua lá dentro e não redamos, porque é a terra de quem vive, de quem dela trabalha. E a outra coisa, o município abandonou a comunidade Bacabinha em questão da infraestrutura, estradas, e a gente está lá a mercê, a gente cobra, tem um monte de documentos lá e a prefeitura não vê. Fez que não vê, mas sabe de tudo, está com todos comunicados. E é isso, minhas poucas palavras aí nessa entrevista. E dizer que, só agradecer mesmo aqui o companheiro pela oportunidade. E é isso. Tá seguindo aqui na Medonha com nossas entrevistas, estamos aqui com mais um companheiro, né? Ele que vem lá do Cheiroso, vai nos apresentar para nós. Boa tarde, Raimundo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Quilombo, né? A Medonha. Meu nome é Ailton Albuquerque, sou lá do Quilombo Cheiroso, né? Município de Itapecuru. Uma satisfação estar aqui mais uma vez, né? Batendo um papo, conversando aqui, né? Sobre os conflitos, a razão que une os povos a lutarem em defesa dos seus direitos, né? Tá aí, né? O nosso amigo Ailton, né? Tava falando aí recentemente, né? Mandou um WhatsApp para nós, né? E a gente tava falando da relação do torrado, né? Falou que tá tendo uma farinhada lá na tua comunidade, recentemente, né? Tá no período, né? Tava falando. Tá no período. E a gente, pegando esse gancho, né? Eu acho que esses relatos, né? Da Márcia, do José, que vem falando para nós, como é que a gente entende e compreende, né? A nossa relação com a comunidade, a nossa relação com o território, que é essa relação de cuidado, não cuidado apenas de nós, mas cuidado dos outros, cuidado da terra, né? De tirar da terra ali o seu sustento, o arroz, o feijão, a maniva. E quando a gente estava batendo esse papo sobre a farinha, né? Vai linkando, né? Esse pensamento, né? De como que esse mundo capitalista é tão cruel a ponto de querer, né, a todo momento, quebrar essa relação das comunidades, dos territórios, das pessoas. Aí tu fica pensando nas crianças que estão ali, nos adultos, nos jovens, né, nos mais velhos, né, que já tem esse processo mais avançado de conexão mais cedo, né, com a terra. E de repente chega ali e vocês vão ter que sair do lugar de vocês porque esse lugar não é de vocês, né? E eu acho que isso, principalmente na questão que quebra muito essa relação do sentimento com a comida, né? Com a produção da própria comida, com a segurança alimentar, que a gente sabe que só os territórios têm, né? Então tu tem que tirar, arrancar a comunidade, arrancar as casas, arrancar os sonhos, né? Os planos, mas sobretudo arrancar toda uma história que foi construída para ali ser um lugar que o agronegócio vai imperar, vai colocar ali a sua monocultura, né, para atender quem, né, para atender o capitalismo, para atender as grandes empresas lá fora, os países lá fora ricos. Então, eu acho que esse nosso papo lá sobre a farinha me fez eu pensar muito sobre isso, né? Só pegando também um gancho aí, antes de falar do assunto de Bacabinha, né? Tem um jovem lá do Quilombo que ele está fazendo faculdade na UFMA, né? E ele fez uma entrevista com alguns moradores, né, sobre os saberes e o conhecimento dos territórios quilombolas, né? O tratar com a terra, com a água, com a natureza, né? E aí a gente, praticamente, principalmente os mais velhos, né, falaram aquilo que a gente pensa, né? De que a gente, quando está na comunidade, no território, a gente luta por a igualdade. O tratar, ele é diferente, não é
o capital que a gente quer, né? Lógico, todo mundo tem que ter também uma condição de vida digna, por isso que a gente luta, né? Para que todos tenham vida digna, né? Mas tirar o sustento, que é a questão da farinha, do arroz, do milho, do feijão, da produção, né, de pequenos animais, mas tudo isso equilibrando o meio ambiente, né? Isso. Então a gente vê o que acontece em Bacabinha, né? É algo que acontece no Maranhão todo, né? Tem uma liminar de reintegração de posse, que os companheiros já citaram aqui, né? Mas se você for pegar essa questão dessa liminar, o processo judicial não era nem para estar na comarca de Vargem Grande, né? Não era nem para estar no judiciário de Vargem Grande, era para estar na Vara Agrária de São Luís, né? Porque é um processo coletivo, né? Então não tem competência do judiciário de Vargem Grande. Fora que tem muitos erros, né? Muitos erros no processo e o juiz não deu nem sequer a oportunidade das pessoas se defenderem, né? Então a gente vê o quanto há de interesse, né? Para o capital e assim um desleixo contra as pessoas, né? Que estão ali, né? Aí nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública também não se manifestam, né? Com relação a esses processos, né? E já foi feito denúncia, né? Tanto no Ministério Público quanto na Defensoria sobre o que está acontecendo em Bacabinha, né? Sobre essa questão da liminar de reintegração de posse, né? E aí o que eles fazem é justamente o que os companheiros falaram aqui, né? Cruzar o braço, né? E assistir, né? E assistir aí vamos dizer assim, vamos assistir a desgraça do povo, né? Ele já tem um lado para defender, né? Infelizmente, essa é a realidade que existe, que é a Torre do Maranhão, né? A gente vem vendo cada dia mais e eu acho que daquela época que a gente estava, que o José citou aqui, né? A questão de coisas básicas, né? Sobre a infraestrutura da comunidade, né? Que o governo municipal deixa de fazer e a gente fica entendendo, né? A real situação de quem o poder público está do lado, né? E eu acho que isso deixa muito nítido, né? Exatamente. Eu acho que nesse momento que está passando em Bacabinha, né? Outras comunidades também passaram. Já teve essa situação ali em São Benedito do Rio Preto, aconteceu muito naquelas comunidades enfrentando isso, né? Eu acho que é um chamado de unir as comunidades, né? Porque as comunidades possam mostrar força nesse momento, né? Eu acho que está um pouco dispersada a luta das comunidades, né? Assim, porque você citou agora há pouco, né? Não, se é lá em Bacabinha, ou então se é lá em Vargem Grande, ou se é lá em Cantanhede, não é no meu município, então não é comigo, né? Está longe de mim, mas na verdade não é. É o seu povo, né? É o povo que a gente defende, é a cor, né? O mesmo sangue, a mesma cor, os direitos que são negados em um território é negado em todos, né? Então é por isso que a gente tem que abraçar na causa e unir forças, né? Chamar mesmo as comunidades para que possam estar junto com Bacabinha para esse enfrentamento, né? Que é de fazer com que o judiciário recua com essa questão da liminar, né? Da reintegração de posse, né? Esse é um dos nossos objetivos, né? Que é não deixar nenhuma comunidade sozinha, né? Acho que o Fórum de Rede ele atua bastante nesse sentido da coletividade. São poucas as comunidades hoje no Maranhão que têm o trabalho coletivo. Eu acho que fortalece bastante quando você passa por um processo desse, quando você está em um trabalho coletivo, porque não vai só uma pessoa para a roça, não vai só uma pessoa para o trabalho, né? O mutirão está sempre ali para fortalecer, então quem está ali de fora está olhando essa parte, ali tem um povo que está organizado, que está unido, que está lutando por aquilo que é de direito, né? Eu acho que a coletividade ela é a essência, né, das comunidades, a essência dos territórios. Eu acho acho não, né? Tenho certeza que não tivesse essa coletividade, muitas comunidades já teriam também se dissipado, né? Porque o agronegócio ele quer isso, né? O que é tido como poderoso hoje no Brasil, né? Querem isso, né? Querem cada dia mais. Quanto menos comunidades tiver, para eles está bom, né? Porque é nas comunidades que estão ali as riquezas naturais, é nas comunidades que estão ali ainda a turma unida, né? Se protegendo. Exatamente. E protegendo muitas pessoas, né? Para se ter uma ideia,
onde tem mata verde, onde tem as maiores riquezas hoje naturais são nas comunidades, nos territórios, né? Então, por isso que eles, a todo momento, buscam, né, expulsar as comunidades desse seu lugar, buscam fazer esse... olha, parece até algo meio doido, né? Tipo assim, tu quer expulsar a comunidade para tu dominar ali, né? Então, tu usa esse discurso que lá não tem nada, que ali só tem... uma comunidade que é só miséria, não planta, né? Não colhe, só vive na pobreza, né? A gente sabe que essa ideia de pobreza que eles têm é outra, né? É pautada em ter dinheiro, em ter grana, em ter poder, e a das comunidades é outra, né? É viver bem, é se relacionar com a família, com a terra, né? Com a natureza, né? Ter o seu lugar de conforto no lugar que ele quer ficar, que ele quer, nasceu, se criou e quer viver ali até os seus últimos dias, né? Então eles tragam essa ideia de que na comunidade não tem nada. Tá vendo? Não tem nada, mas eles querem, né? Eles querem ir lá, né? Eu acho que esse discurso é bem funilado. Eles têm uma forma de se moldar muito forte, né? Que é essa atrelação de ter o dinheiro e ter a atrelação com o poder, né? Com o poder público, por exemplo, né? Com as esferas políticas, né? Isso faz com que eles fiquem mais fortes, né? Raimundo, eu acho que esse processo eles tentam não, na verdade, muitas das vezes eles conseguem, em outros lugares não, né? Desconstruir, né? A vivência, os saberes das comunidades, né? E construir em cima a ideologia do capital, né? Do grande capital, que se você não tiver agarrado à questão de grandes produções do monocultivo, de exportação de commodities, porque a gente sabe que o agronegócio não produz alimento, né? Produz exportação para fora do país, não é? Quem produz alimento é a agricultura familiar. E assim, as comunidades elas têm que pensar um ponto assim, eu tinha pensado bastante, eu acho que muitas pessoas também têm pensado sobre isso. Às vezes as comunidades que lutam por território, né? Às vezes vencem em todos os processos, né? Às vezes no INCRA, às vezes no ITERMA, né? Na luta do povo organizado, né? Mas só que quando chega no judiciário parece que o judiciário ele é inimigo do povo. Eu acho que é por isso que tem aquele grito, né? Que o judiciário é inimigo do povo, né? E realmente o judiciário mostra isso, né? Porque todas as vezes que é para ter uma sentença, uma decisão judicial a favor das comunidades, a favor dos povos trabalhadores, o judiciário ou ele pede visto do processo para que demore mais tempo, né? Mais tempo, ou ele decide contra as comunidades, né? Então, não é só o Bacabinha que passa por isso, né? Tem outras comunidades também com essas mesmas situações. A gente está falando de Bacabinha porque está perto da gente, onde a gente está acompanhando, né? E, assim, é uma prática do judiciário, né? Fazer isso, né? É reintegração de posse contra os trabalhadores, contra pessoas camponesas, né? Que estão ali no seu local de trabalho, de vivência, onde nasceu, se criou, né? Muita gente ali tem não só o costume, mas o amor de estar ali, né? Muita gente, às vezes, ele sai e diz, mas quando eu morrer, eu quero ser sepultado lá na minha terrinha, né? Então, eles têm o prazer de expulsar essas pessoas, né? Dos seus territórios, né? Então, eu acho que essa luta, nesse momento, né? A gente une força, né? Todas as comunidades, né? Para fortalecer a luta, não só de Bacabinha, mas a luta pela conquista dos territórios, né? Que a gente sabe que o agronegócio está vindo aí cada vez mais forte, né? E aí a gente tem que estar preparado para fazer esses enfrentamentos, para que essas injustiças não aconteçam, principalmente com os mais humildes, menos favorecidos, né? Que a gente sabe que os menos favorecidos e excluídos pelo sistema somos nós, né? Que estamos dentro dos territórios quilombolas, territórios indígenas também, né? Pessoas ribeirinhas, né? As quebradeiras de coco, né? Então, as pessoas criminalizadas, elas têm o local e a cor, né? Se você for na cidade, pessoas periféricas, de cor preta, né? Você volta para os territórios das comunidades, são comunidades quilombolas, pessoas negras, né? Então, são essas pessoas que são criminalizadas e que o judiciário vai lá e dá uma reintegração de posse contra essas pessoas, né? E Bacabinha é um exemplo, né? De uma comunidade que está precisando da ajuda, de somar força, né, das pessoas, de ter essa visibilidade também, e outras tantas comunidades também no Maranhão. E às vezes aqui mesmo, né, a gente vai conversando e falando sobre esse processo de Bacabinha e muitas pessoas ficam assustadas. Mas bem aqui em Vargem Grande está acontecendo isso?
Porque essa ideia, né, também de outras comunidades, né, às vezes tem esse comodismo de pensar que acontece só longe dela, né? Então tem muitas pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo em Bacabinha, porque às vezes a pessoa está ali, na minha comunidade está de boa, não está acontecendo isso, então o que eu vou me importar com a comunidade do outro, né? Eu acho que é uma dessas questões, né? Também que está acontecendo perto da gente, está acontecendo no nosso lugar, está acontecendo, e às vezes a gente tapa os olhos e para não enxergar às vezes isso, né? Então acho que Bacabinha é um exemplo disso, né? Vargem Grande é uma realidade que está acontecendo também. Outras cidades também no Maranhão. O fato é que no Maranhão tem várias comunidades acontecendo, né? Mas a gente está falando de Bacabinha, que é um processo que está bem aqui próximo da gente, né? Está acontecendo com os amigos da gente, com pessoas que a gente conhece, no território que a gente conhece. Então a gente tem que se fortalecer cada dia mais para unir forças, né? E lutar contra esse mal e resistir, né? Contra essas investidas deles, que cada dia mais é mais forte, né? A gente vê que quando eles falam o seguinte, né? Mas lá vão alegar essa questão de que não tem ninguém, né? Que as pessoas não têm nada, né? Que as pessoas não trabalham, que as pessoas não cultivam. E quando a gente vai ver, na realidade, as pessoas têm criação de porco, tem criação de galinha, né? Roças de milho, de mandioca, de arroz, plantação de feijão, de melancia, né? A questão do cheiro verde, das pequenas hortas, né? Tudo isso é produzido em Bacabinha, né? E eles vão dizer que não existe isso. Mas se a gente for lá, a gente vai ver lá as hortas dos companheiros, a gente vai ver a roça dos companheiros, né? O trabalho coletivo que a gente já foi lá ajudar a plantar a roça, ajudar a colher, né? Acho que também lá agora é o período da produção de farinha, porque acho que no Maranhão esse período aqui é a produção de... Tá em todo canto. Todo canto está fazendo farinha, né? Então a gente vê que tem o interesse do povo trabalhar. O que o povo não tem é a oportunidade de ter a terra, né? Quando se diz, mas o povo não trabalha de maneira correta, assim, no sentido deles, que é de tudo mecanizado. Tudo maquinado. Mas não existe política destinada para a agricultura, né? Familiar, não existe. Para a agricultura familiar não existe essa política, né? A gente que está lá na roça, chamada Roça do Toco, né? Você não tem investimento de nenhum órgão por parte dos governos, né? A gente tem que se virar do jeito que a gente sabe, né? Por isso que tem os conhecimentos, né? As sementes caboclas, né? Que hoje em dia são poucas, né? Então, quando vem essa questão de uma reintegração de posse, reintegração de despejo contra uma comunidade, ali não é só assim, então vamos expulsar a comunidade, acabar com o sonho das pessoas. Acabar com o sonho. Acabar com o sonho, acabar com a estimativa, né? De desistir mesmo, né? Porque assim, quem sofre um despejo vai ficar abalado, vai diz, rapaz, mas será que vale a pena mesmo a gente Vamos para onde, né? Vamos para onde, né? Então, eu acho que nessa hora que os outros que são lutadores também, outras comunidades têm que fortalecer, né? Para que possamos... mas a gente derribar as casas de Bacabinha, então bora reconstruir de novo, né? Bora reconstruir de novo, e mostrar que ali é um local que tem pessoas dignas, que também merece ter o direito, né, digno de vida, né? É isso. Tá aí, né? Valeu, obrigado aí, Wilton, e todo mundo que já contribuiu, né, com essa fala, e a gente vem aqui mais uma vez, está pedindo para você esse apoio, né, pedindo para você na divulgação também, mas sobretudo nessa intenção de também ajudar a contribuir nessa proteção, né, pela comunidade Bacabinha e todas as outras tantas comunidades do Maranhão que sofrem, né, diariamente essas investidas por parte aí do agronegócio.